Olá pessoal, nós iremos fazer uma explicação do nosso trabalho da disciplina EAD 515 sobre a utilização das tecnologias da informação e comunicação no ensino de matemática. E nós faremos a explicação a respeito dos itens razões, proporções e porcentagens. Nós somos o aluno componente do grupo José do Carmo Bernardino, matrícula 13.1.2717, e o aluno Edégio José Mendes de Assis, 13.1.7771. Dando continuidade aqui com o nosso trabalho, então eu vou falar aqui a respeito das razões, começando pelas razões. A palavra razão, ela vem do latim ratio e envolve a ideia de relação. É um dos assuntos da matemática mais utilizados no nosso dia a dia. E estuda a maneira de comparar quantidades. Portanto, é a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza. A razão de duas ou mais grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que expressam as suas duas medidas, consideradas na mesma unidade. Assim, o conceito de razão nos permite fazer comparações de grandezas entre dois números. Então aqui nós citamos um exemplo e eu vou passar neste momento. Para saber quantas vezes o número 100 é maior do que o número 2, ou seja, qual a razão entre 100 e 2, procedemos da seguinte forma. 100 sobre 2, que é igual a 50. Portanto, o número 100 é 50 vezes maior do que o número 2. Aqui é 100 dividido por 2 é igual a 50. As grandezas, elas podem ser físicas, tais como a velocidade, ou podem se referir simplesmente à quantidade de objetos em particular. Aqui está um exemplo. A razão entre o volume de água para o cimento usado no concreto geralmente é de 1/4. Assim, a quantidade de cimento usada é 4 vezes maior que a de água. A razão de cimento para a água é 4/1. Ou a quantidade de água é 1/4, 1 sobre 4 do cimento. Então aqui neste exemplo nós utilizamos 4 partes de cimento e 1 de água para fazer a mistura aqui deste concreto, que se torna a massa aí falada 4/1. Razões inversas. Aqui vou falar agora sobre as razões inversas. Observar a ordem em que a comparação é feita. E aqui está o exemplo. Tio Patinhas, 4,5 milhões de dólares e seu concorrente 3 milhões. Razão entre fortuna do tio Patinhas e o seu rival é o seguinte: 45 milhões sobre 300 milhões, que é igual a 45 sobre 30, que é igual a 3,5. Esta é uma sequência da razão.
Razão entre fortuna de seu rival e o tio Patinhas. 300 milhões sobre 450 milhões. É igual a 30 sobre 45, que é igual a 2/3. Essa aqui é a ordem inversa, né? É a ordem inversa do mesmo problema citado anterior. Como 2/3 é inverso de 3/2, temos uma razão inversa. Aqui está a explicação do conceito. Razão inversa, quando o produto das duas resulta em 1. Aqui agora tem algumas aplicações, eu vou demonstrá-las. A massa decidiu. A razão entre suas horas de estudos e as de descanso será de 2/5. Se ela estudou 3 horas sem parar, quantas horas ela pode descansar? Então, utilizando a fórmula, o tempo de estudo sobre o tempo de descanso é igual a 2/5. Assim, resultou o seguinte: 3 está para x, assim como os 2 está para 5. Aí na sequência o problema, a montagem do problema. 2x é igual a 3/5, que resultou em 7,5. Então Márcia poderá descansar 7 horas e meia. Agora eu vou falar aqui sobre as proporções, fazendo algumas demonstrações, conceitos, exercícios, para que seja melhor compreendida. A palavra proporção vem do latim proportione e significa uma relação entre as partes de uma grandeza, ou seja, é uma igualdade entre duas razões. Portanto, a igualdade entre duas razões denomina-se proporção. Aqui está o conceito: o A está para B, assim como C está para D, ou o A sobre B é igual a C sobre D, que resulta aqui nessa forma de fração. Fazendo mais outras demonstrações com números, o 6 está para 8, assim como o 9 está para 12, que resultou na fração 6/8, que é igual a 9/12, onde nós podemos extrair os extremos e o meio. Então, o 6 estar para 8 aqui nos está identificando nos identificando os extremos, que é igual a 9/12, que está identificando os meios, ou 6/8 é igual a 9/12. Proporções. Proporções é o seguinte: proporção, propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos deve ser igual ao produto dos meios, ou vice-versa. O que foi demonstrado anteriormente. Então aqui estão os números nas demonstrações. 8 sobre 20 é igual a 6 sobre 15, que é igual a 8 vezes 15, que é igual a 20 vezes 6. O produto dos extremos e o produto do meio, que é igual a 120, que é igual a 120. Então o produto dos extremos tem que ser igual ao produto do meio, ou vice-versa. Bom, pessoal, meu nome é Désio e eu vou dar continuidade
explicação do meu amigo José do Carmo aqui sobre proporções. Vamos às aplicações das proporções agora. Tem um exemplo aqui. Uma indústria prepara combustível utilizando álcool e gasolina em quantidades proporcionais a 3 e 7. Com 3.600 litros de álcool, quantos litros de gasolina devem ser misturados? Aí a gente vai fazer aquela regrinha de 3 aí. E vamos encontrar a proporção ideal de litros de álcool por 1 litro de gasolina. Então nós temos lá 3.600 litros de álcool sobre X. Por que é sobre X? Porque nós não sabemos a quantidade de gasolina que está misturada. Então, no lugar da gasolina, a gente coloca o X. Então, 3.600 sobre X é igual a 3 sobre 7. Então, a quantidade proporcional de álcool e gasolina aí é 3 e 7. Então, nós vamos aplicar lá aquela regrinha de 3. Nós vamos pegar o 3, multiplicar pelo X e o 7 vezes 3.600. Vamos multiplicar o inverso, né, ao contrário, em forma de X. Isso aí vai ser igual a 8.400 litros de álcool. Então, nós descobrimos o valor de X. O valor de X é igual os litros de gasolina que devem ser misturados ao álcool para ter essa porcentagem de 3 sétimos é 8.400. Agora vamos falar sobre as grandezas direta e inversamente proporcionais. Vamos começar pelas grandezas diretamente proporcionais. Quando uma delas variar na mesma razão da outra, isto é, quando dobrando uma delas a outra também dobra, triplicando uma delas a outra também triplica, e assim por diante. Esse conceito aí está um pouquinho confuso, mas eu vou explicar melhor no próximo exemplo. Aí vamos lá. Ao colocar gasolina em um carro, paga-se um preço diretamente proporcional ao volume de gasolina colocado. Então, para ficar bem claro aí, então a gente já falou sobre grandezas, razões e proporções, e agora a gente vai falar sobre a regra de 3, que é aquela continha que a gente usou lá para fazer o problema anterior. A regra de 3 é um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Então, quando a gente tem um problema lá, esse problema lá tem 4 valores. Um dos valores a gente vai ter que descobri-lo. E 3 deles nós já conhecemos. Então a gente vai ter que aplicar essa regrinha aí que chama regra de 3. A regra de 3 simples, quando usamos as grandezas diretamente proporcionais, imaginamos uma máquina, por exemplo, que produz parafusos. Podemos supor que duplicando-se o tempo de funcionamento dessa máquina, duplicará a produção de parafusos. E triplicando o tempo, triplicará também a produção. Então isso aí isso é chamado de grandeza diretamente proporcional. Por quê? A proporção que vai aumentando o tempo de funcionamento da máquina, aumentará também a produção de parafusos. Então uma coisa o aumento da produção de parafusos dependerá do aumento do tempo de funcionamento da máquina também. Então, aumentando uma a outra, aumentará na mesma proporção. A regra de 3 simples, ela também, eu vou dar alguns exemplos aqui de regra de 3 simples. Vamos dar um exemplo agora sobre regra de 3 simples.
Em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Quantas peças ela produzirá em 8 horas? Então, o que a gente faz aqui? A máquina, enquanto ela está produzindo 120 peças em 5 horas, então a gente sabe aqui que em 5 horas de produção da máquina, a gente produz 120 peças. Caso a gente colocar essa máquina para trabalhar 8 horas, como é que a gente vai descobrir? Como é que a gente vai descobrir quantas peças que ela vai produzir? Aí entra aquela parte lá. Entra aquela parte lá que entra a regra de 3 simples. Quando a gente fala que 120 está para 8 e 5 está para x. No caso aqui 120 está para x e 5 está para 8. Aí nós vamos ter que fazer aquela continha lá inversa lá, que a gente vai multiplicar o 5 por x e o 120 por 8. Então, aí vai dar 5x igual a 120 vezes 8, e x vai ser igual a 120 vezes 8 sobre 5. Então vai dar 192. No caso, então, essa máquina aí vai produzir 192 peças em 8 horas. A gente vai falar agora um pouco sobre porcentagem. O que é a porcentagem? Porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos a taxa de percentual a um determinado valor. Parece um pouco complicado, mas não é. Por exemplo, se em um local cabe 10 pessoas, cabe 100 pessoas, e a gente coloca 10, então a gente diz que aquele local está com 10% da sua capacidade total. A gente utiliza isso aí para poder exemplificar melhor. Então vamos fazer um exemplo aqui. Você calcular 10% de 300. Antes a gente falou 10% de 100, que dá 10 pessoas. Aí é facinho, né? Se você tem 10 pessoas no local cabe 100, aí é claro que vai ser 10%, é muito mais prático. Agora, como é que a gente vai calcular 10% de 300? Como é que você vai calcular 10% lá de 300? Um local que cabe 300 pessoas, como é que você vai colocar 10% lá? Aí vai ter que fazer uma continha aqui básica. O que é o 10% de 300? É você pegar o 10 e dividir por 100. Depois que você dividir o 10 por 100, você vai multiplicar ele por 300. Aí você vai encontrar aquele valor, você vai encontrar exatamente o valor, que é 30 pessoas. Então vamos lá, um local que tem lá, cabe 300 pessoas, tem 10% de sua capacidade, nós vamos considerar que tem 30 pessoas lá dentro. Vamos calcular 25% de 200 quilos. Então você pega lá 25% de 200. É a mesma situação. Aí a gente está falando sobre quilogramas. Como é que você descobre que você tem? Como é que você descobre que você tem 25% de 200 quilogramas? Então você tem lá dois recipientes com 200 quilos e quer tirar 25% de 200 quilos. Como é que você faz desse recipiente lá de 200 quilos? Com 200 quilos de algum material. Pega o 25%, e divide por 100. Primeiramente, você vai fazer 25% de 200, pega o 25, divide por 100 e multiplica por 200. Aí você vai encontrar os 50 quilos. Então logo 50 quilos vai ser o valor correspondente a essa porcentagem que a gente procura aí. Nesse recipiente de 200 quilos lá, você vai retirar 200. Você vai retirar 50. Em um recipiente de 200, você vai retirar 50.
Então vamos fazer aí um exemplo de porcentagem, um exemplo mais claro aí. Você pega aí um jogador de futebol ao longo de um campeonato cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Então, isso aí é uma questão de interpretação, muito fácil. O jogador ele cobrou 75 faltas e fez 8% dos gols. Então o que a gente está procurando aí? A gente está procurando 8% de 75. Como é que a gente faz esse 8% de 75? A gente vai pegar o 8, dividir por 100 e multiplicar por 75. Aí nós encontraríamos os valores aí, né? 8 sobre 100 vai dar 0,08 vezes 75. Aí nós encontraríamos o valor de 600 sobre 100 igual a 6. Então, é bem prática, a porcentagem é bem prática e a gente utiliza ela constantemente no nosso dia a dia. A gente vai concluir nosso trabalho, a gente está concluindo nosso trabalho e espero que tenha ficado bem esclarecido. E nós utilizamos em várias formas e conceitos práticos para conseguirmos fazer as dúvidas, para conseguirmos sanar as dúvidas aí, para a gente conseguir aplicar isso aí à prática do dia a dia. Então a gente vai ficando por aqui. Nos encontraremos no próximo vídeo.